Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Antes de começarmos, deixe-me dizer que esta mensagem não será politicamente correta. Pode ser ofensiva para muitas pessoas que não têm uma perspectiva bíblica. Precisamos lembrar que Deus molda nossos pensamentos. Precisamos perceber que a Bíblia diz que a maturidade espiritual é quando levamos todo o pensamento cativo à obediência do Messias e Yeshua. Isso significa que ele determina o que é certo e o que é errado, e não a sociedade. Na verdade, devemos exercer influência na sociedade, transformando-a para a mentalidade, a perspectiva, a verdade do Deus Todo-Poderoso. Hoje iremos estudar Gênesis capítulo 19. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 19. Nesta parte, veremos que é uma continuação. Você deve se lembrar que, no capítulo 18, Deus apareceu a Abraão e o fez na manifestação de 3 pessoas. Hoje, vamos aprender que esses indivíduos eram anjos, e esses anjos representam Deus. Alguns podem argumentar que se trata de uma manifestação de Deus, uma teofania, enquanto outros simplesmente dizem que esses anjos representam a presença de Deus, a intimidade de Deus com Abraão neste momento único de sua vida. Bem, esses anjos estão agora a caminho de Sodoma, e o propósito disso é a destruição, o clamor do povo. Eles são indivíduos perversos, mas o que precisamos entender é que o pecado afeta as pessoas de forma adversa. Grande parte da dor e do sofrimento que as pessoas suportam hoje é consequência do pecado. E às vezes, seus próprios pecados, às vezes do pecado de outra pessoa. Eu gosto do meu pecado e não me importo se ele impacta negativamente outra pessoa. Essa é a mentalidade do mundo. Quero fazer o que queremos. Queremos fazer o que queremos. E os resultados? Bem, contanto que eu esteja satisfeito, contanto que pareça certo aos meus olhos, tendemos a pensar que está tudo bem. É assim que um incrédulo pensa. Mas um verdadeiro crente tem uma perspectiva muito diferente. Ele entende, e Paulo nos mostra isso muito bem em 1 Coríntios, quando diz: embora eu possa ter o direito de fazer algo, se isso fizer meu irmão tropeçar, se lhe der uma perspectiva errada, se afastar alguém da verdade em vez de guiá-lo aos propósitos e à vontade de Deus, eu simplesmente deixarei isso de lado. Ele diz: não vou usar a minha liberdade apenas para tolerar alguém. Então, aqui temos alguém não utilizando a liberdade, mas sim o pecado, a corrupção moral, aquilo que Deus chama de abominação, usando-a e causando sofrimento a outras pessoas. Portanto, esta passagem bíblica é muito significativa para a sociedade em que vivemos hoje em dia. Se você estiver na Europa, se estiver na Ásia, na América, onde quer que você esteja, ela tem grandes implicações para o declínio das sociedades ao redor do mundo. Deus já havia dito a Abraão que enviaria esses 2 anjos a Sodoma. Isso é significativo porque Ló, sobrinho de Abraão, estava lá. Vamos então começar. Veja comigo o capítulo 19, versículo 1. Os 2 anjos. Esta é a primeira vez que eles são identificados como anjos. Em todos os outros lugares, até então, eles eram simplesmente chamados de homens.
Mas aqui é revelado que eram anjos. Anjos enviados por Deus a este lugar chamado Sodoma. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Sabemos que mais crimes são cometidos à noite do que durante o dia. Portanto, neste lugar tão perverso, as noites são extremamente perigosas. Esses dois anjos chegaram a Sodoma no que poderíamos chamar de o pior ou mais inoportuno momento. Eles chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta de Sodoma. Embora fosse um recém-chegado à cidade, observe que ele assumiu uma posição de liderança. Talvez. E alguns comentaristas rabínicos o veem como alguém que procurava exercer uma influência positiva, estando ali à porta da cidade, onde a justiça era administrada, onde o juízo era pronunciado. E ele está tentando ser uma influência para o bem. Como sabemos disso? Observe a próxima parte deste texto que diz: quando ele os avistou, ou seja, Ló viu, levantou-se e foi recebê-los. Ele foi receber esses dois anjos, embora não tenham percebido que, necessariamente, eram anjos enviados por Deus. Mas repare no que ele fez. Prostrou-se com o rosto em terra. Esta é uma pista significativa. Mesmo que ele não os tenha reconhecido em sua plena identidade, talvez tenha percebido que esses homens não eram como os que habitavam em Sodoma. E observe como ele começará a demonstrar uma vida que reflete o chamado de Deus. Um dos mandamentos que encontramos nas Escrituras é ser hospitaleiro, acolher as pessoas, abençoá-las, mostrar misericórdia, mostrar compaixão onde houver necessidade. E é exatamente isso que Ló faz nesta passagem das Escrituras. Continue lendo o versículo 2. E ele disse: eis agora Adoná. Eu mencionei essa frase no capítulo anterior, e quando o fiz, simplesmente a interpretei como um possível significado. Existe o termo Adoni, que significa meu mestre, meu senhor. Por outro lado, Adon tem a ver com o termo de respeito. Pode significar simplesmente uma maneira apropriada de cumprimentar alguém e mostrar submissão ou mostrar respeito a essa pessoa. E essa mesma palavra pode ser usada para se referir ao Senhor como a Deus. Aqui está no plural, não Adoni, mas Adoná. Mas será que há uma pista no texto, com base no que vimos anteriormente, de que ele se curva, o que é uma postura de adoração, ou certamente uma grande demonstração de respeito? Então, será que o texto sugere que Ló compreende que existe uma conexão divina com esses homens? Não podemos responder a isso dogmaticamente, mas continue lendo o texto. Ele diz a esses homens: por favor, acompanhem-me à casa do seu servo e passem a noite. Ou seja, passem a noite lá e lavem os pés. Pela manhã, levantem-se e sigam o seu caminho. Veja, ele os está convidando a não pernoitar em nenhum outro lugar além de sua casa. E observe como ele se identifica como seu servo. Isso é importante. Porque, mais uma vez, temos pistas no texto de que Ló é alguém que reconhece esses indivíduos de uma forma diferente do resto do povo de Sodoma. Lembre-se da passagem bíblica do livro de Hebreus, capítulo 13, que compartilhei algumas semanas atrás. Ela diz que as pessoas hospedaram indivíduos sem perceber que esses indivíduos eram, na verdade, anjos. Então, talvez Ló esteja demonstrando bondade sem perceber que esses são anjos enviados por Deus. Ou pode ser simplesmente que ele entenda que existe uma singularidade.
que existe uma conexão celestial com esses indivíduos. Mesmo assim, ele lhes diz: não fiquem em nenhum outro lugar a não ser a casa dos seus servos. Depois, levantem-se e sigam o seu caminho, ou seja, de manhã. Mas eles responderam: não, vamos passar a noite na rua. A palavra Hahuf pode significar rua, como é no hebraico moderno, mas Hahuf também pode se referir à praça da cidade. Então, talvez eles estivessem dizendo: não, vamos passar a noite na praça da cidade. Versículo 3. O versículo 3 contém uma palavra que se manifestará novamente mais tarde no texto. É a palavra implorar. A tradução para o português poderia ser como pressionar alguém a fazer algo. Insistir, implorar. Insistir para que façam algo. E foi exatamente isso que Ló fez. Ele ouviu a intenção deles de permanecerem no espaço aberto da praça da cidade. Ele sabia que aquele era um lugar muito vulnerável. Deixe-me dizer de outra forma. Ele sabia que era um lugar muito perigoso. Portanto, ele os implorou, insistiu muito com eles. A palavra aqui é meod. Muito, como em muito mesmo. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele. E observe o que ele fez. Ele não apenas lhes deu comida, mas diz aqui que ele também preparou-lhes uma refeição. É a palavra mishte. Em segundo lugar, encontramos matzot afá va yo heilan. Nesta segunda frase diz que ele não preparou-lhes apenas uma refeição. Mas observe o que vem a seguir. Matzot, que significa pão ázimo. Ele assou pães ázimos e eles comeram. Agora, eu sugiro, como muitos outros também fizeram, que esta é uma pista importante no texto. Alguns disseram que eles vieram durante a festa dos pães ázimos. E qual o significado do pão ázimo ou pão sem fermento? É sobre se livrar dos hametz, uma palavra hebraica usada frequentemente em relação aos efeitos ou à influência do pecado. Então, ele assa o pão ázimo e eles comem. Mas observe outra coisa. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens da cidade, de toda a parte de Sodoma, cercaram a casa dos mais jovens, os Naar ve'ads Akem, dos mais jovens aos mais velhos, ou seja, aos mais idosos, todos os homens, e diz ainda, Mikatsei, que literalmente significa do fim, uma expressão idiomática que significa que, de uma extremidade à outra, todos vieram. E por que isso? Porque havia recém-chegados na cidade. Na figura bíblica, devemos praticar a hospitalidade. Nós queremos influenciá-los para Deus. Uma das tradições, e não é apenas uma tradição em si, mas um mandamento. O mandamento de Deus diz para colocar mezuzá nos batentes das portas e nos portões de suas propriedades, de suas casas. O que isso significava? Que alguém que passasse por ali sabia que ali havia um lugar onde poderia encontrar alguém que temesse a Deus. Um lugar seguro para morar, pois muitas vezes não havia hotéis e hospedagens. Então as pessoas precisavam contar com a compaixão e com a hospitalidade dos outros. Ló demonstrava isso. Mas esse é exatamente o personagem oposto ao de Sodoma. Ló praticava aquilo que poderíamos dizer. E eu sei que isso aconteceu antes de a Torá ser dada, mas ele agia naturalmente, demonstrando uma conduta compatível com a Torá, um estilo de vida. Enquanto que os homens de Sodom, estamos falando de Sodoma e Gomorra, que em hebraico é Sodom ve Aborá. Essas pessoas apresentavam um caráter, um estilo de vida, uma cultura que estava em conflito com as leis de Deus,
com os mandamentos de Deus, com a Torá de Deus. Então, mais uma vez, todos os homens desta cidade vieram. Versículo 5. Chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até nós aqui fora. E aqui está a frase importante. Venid a otam, ou seja, para que possamos conhecê-los. Esta é a mesma palavra que encontramos anteriormente no livro de Gênesis, onde diz que Adão conheceu sua mulher. É um termo que fala de intimidade de forma sexual. E isso é muito importante, porque o que vemos aqui é um exemplo de homossexualidade. Então, esses homens querem influenciar esses recém-chegados na cidade em suas escolhas de estilo de vida, que incluem a homossexualidade. E isso será claramente revelado para nós no texto. Por que eu digo isso? Veja agora o versículo 6. E ele saiu, ou seja, Ló saiu da casa, fechou a porta. Ele abriu e depois fechou a porta atrás de si e disse-lhes: meus irmãos, ele mora neste mesmo lugar. Então ele usa uma expressão de afeto. E ele faz um pedido dizendo: meus irmãos, não façam essa perversidade. A palavra usada é a palavra ha, que em hebraico pode ser utilizada tanto como adjetivo quanto como verbo. Neste sentido, ele está dizendo: não façam. Está na forma verbal. Não façam essa coisa tão horrível. Aqui na Escritura não é o que eu acho que é importante. O que a Escritura diz é que a homossexualidade, aos olhos de Deus, nesta passagem, é algo ruim. E não há outra maneira de contornar este texto. Está claro. É a única interpretação que se pode encontrar nesta passagem que se encaixa nas pistas e nas leis da interpretação bíblica, conhecida como hermenêutica ou exegese. Então Ló sai e diz de uma maneira gentil e respeitosa: não façam esse mal. Agora vejamos o versículo 8. O versículo 8 nos leva ao que poderíamos chamar de um versículo muito controverso. O que precisamos lembrar é que a Escritura é a palavra inspirada de Deus. Não há erros neste livro. Se você é um discípulo do Messias, precisa reconhecer este livro como verdadeiro. Em segundo lugar, você precisa deixar a palavra de Deus falar com você e não julgá-la com base em seu próprio intelecto, que é muito pequeno e insignificante em comparação com o conhecimento perfeito de Deus. A segunda coisa que quero dizer é que as Escrituras frequentemente empregam recursos literários. Quando você se familiariza mais com as Escrituras, percebe que esses recursos literários são usados com muita frequência em muitas mensagens. Às vezes, coisas são sugeridas, coisas são declaradas, mas nunca se concretizam. E quando isso ocorre, o que aprendemos quando somos treinados em exégese é que o propósito dessa declaração, o propósito desse versículo, é fornecer informações adicionais. E o que quero dizer com isso? Nesse momento, vamos passar para este versículo controverso, o versículo 8. Ló está falando e diz: não façam essa perversidade. A última coisa que ele nos diz no versículo 7, onde diz que a homossexualidade é algo perverso. Versículo 8. Eis aqui, ele diz, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Aqui, novamente, vemos a mesma palavra, ladat, no infinitivo, que significa conhecer. Neste contexto, significa conhecer alguém intimamente, desse jeito,
num contexto sexual. Então Ló diz: tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Há 2 coisas que ele está dizendo aqui. Ele não está dizendo que ele faria, mas sim, façam o que vocês acharem certo. O importante é perceber que o propósito deste versículo não é sugerir algo maravilhoso, mas sim confirmar 2 coisas. Primeiro, ele confirma o que estamos discutindo, a homossexualidade. Existe o que chamamos de uma comparação sendo feita. E vemos que a homossexualidade é pior do que chamamos de fornicação. A homossexualidade é pior que a fornicação de forma heterossexual. É uma abominação perante Deus. Segundo, precisamos entender que isso nunca acontece. Ló não tira suas filhas de casa. O que este versículo revela ao leitor é a intenção desses homens e o fato de que eles não podiam ser transformados. Estavam, por assim dizer, aprisionados a este ato, a esse estilo de vida, a esse comportamento. Portanto, o ponto aqui é que este versículo não está sendo usado para aprovar ou corroborar o que Ló disse. Mas este é um versículo que literalmente nos mostra coisas que, de outra forma, não seríamos capazes de confirmar tão claramente quanto com este versículo. Em segundo lugar, continue lendo. Ele diz na segunda metade: mas a estes homens não façam isso. Ou então, não façam nada porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ele está dizendo aqui: sou responsável. Eu os convidei para minha casa e, portanto, aconteça o que acontecer com eles, eu sou responsável. Por isso, ele está usando todos os seus recursos para protegê-los. Esse é um princípio muito importante. Quando você é responsável, precisa cumprir essa responsabilidade, usando todos os seus recursos para manter a sua palavra, seu compromisso com uma situação. E há outro aspecto muito importante nesta passagem das Escrituras, que é mostrar o lugar que Deus deve ter na vida de uma pessoa. Sabemos que, de forma única, esses 2 anjos representam Deus. Deus os enviou aqui. Eles estão a serviço dele. Em relação ao texto, é quase como se eles representassem a divindade, a própria presença de Deus por estarem ali. O que esse texto mostra é que nossas responsabilidades para com Deus vêm antes de todas as coisas. Esse é um princípio muito importante. Precisamos entender que nosso compromisso com Ele deve ser prioridade, a prioridade de todas as coisas. Na próxima semana, estarei ensinando em um local diferente. Não será gravado, não será um vídeo, mas vou ensinar a partir do livro de Lucas, nos últimos 7 versículos do capítulo 9, onde diz o seguinte: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás e desvia o olhar é apto, adequado ou conveniente para o reino de Deus. Se você ler essa passagem, verá várias afirmações que as pessoas fazem que nos parecem razoáveis. Quero dizer, sim, quero servir ao Messias, mas posso concluir algumas questões pendentes? Parece razoável, mas todas foram rejeitadas pelo Messias. Portanto, esta passagem mostra que nossas responsabilidades, nossos compromissos com Deus, vêm em primeiro lugar, acima de qualquer responsabilidade ou compromisso terreno. Então, vejamos agora o versículo 9. Eles, porém, disseram, basicamente, saia da frente. E disseram isso referindo-se a Ló. Até então, usavam o pronome ele ou o nome de Ló para se referir a ele. Porém, aqui eles o chamam por um termo diferente.
Eles usam o termo Ha-Ehad, que significa o único. Então, se você pegar a expressão Ha-Ehad e perguntar a alguém, quando ouve o termo Ha-Ehad, o que te vem à mente? A resposta é o único. E aposto que a maioria das pessoas que vem da tradução judaica diria, o Senhor Deus, pois Ele é um. Ele é o único. Acho que é exatamente isso que a Escritura está tentando dizer aqui. Aos olhos desses homens, homens que queriam cometer uma abominação, algo que Deus considera mal, Ló representava o Deus único e verdadeiro. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas que vivem de forma injusta, perversa e pecaminosa neste mundo, cuja opinião, cuja perspectiva que está em conflito com as coisas de Deus, que chamam de bom o que Deus chama de mal, e de mal o que Deus chama de bom, você acha que elas veem em você um representante de Deus? O que esse texto está fazendo é dizer que Ló, de fato, representa Deus nesta passagem. Então, eles dizem, veja novamente o versículo 9, quando eles dizem, saia da frente, este homem chegou aqui, ou seja, chegou aqui como estrangeiro. Você é apenas um recém-chegado. Será que vamos permitir que agora que esse estrangeiro seja o juiz? E agora quer ser o juiz. Observe a resposta deles. Continue lendo no versículo 9. Norá leha mehem, que significa vamos fazer pior a você, ou seja, faremos a você pior do que a eles. Então, eles estão com raiva porque Ló representa a influência para as coisas de Deus. Eles se opõem àquilo que eles defendem, chamando esse comportamento, esse suposto estilo de vida, essa escolha de mal. E ele faz isso 2 vezes. Então, eles dizem aqui, faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência. Se você prestar atenção, a palavra no final do versículo 9 diz, Va-yersahu va-ish beyot, meot. É a mesma palavra que mencionei anteriormente no texto, quando estávamos falando do versículo 3. Foi quando eu disse que ele implorou, e essa palavra pode significar forçar, pressionar emocionalmente, pressionar com palavras, suplicar a alguém fortemente. Mas agora vemos aqui que está sendo usada em um sentido físico. Empurrar esse homem, Ló, com violência. E eles avançaram, se aproximaram para arrombar a porta. Versículo 10. Quando fazemos de Deus nossa prioridade, quando demonstramos um compromisso com Ele acima de todas as coisas, Deus será fiel. Deus é o nosso libertador. Existe um termo maravilhoso que compartilharei em uma conferência na Finlândia na próxima semana, e a partir dele definiremos o que é salvação. E ao definirmos salvação, veremos que o termo é uma palavra muito rica e abrangente. Salvação significa vitória, significa libertação, significa plenitude. E podemos ter certeza de que, quando nos comprometemos com Deus, Ele agirá em favor da nossa salvação. O que quero dizer com isso? Somos o seu povo salvo e, portanto, Ele agirá para que experimentemos a plenitude dessa salvação, dessa vitória, dessa libertação. Nós a experimentaremos. Não estamos falando apenas da vida do reino de Deus, essa é a conclusão. Contudo, Deus será nossa defesa. Ele agirá para realizar a salvação de forma plena, completa, em sua totalidade. E é isso que vemos aqui. Deus age por meio desses 2 anjos para salvar Ló dessas pessoas. Observe novamente o versículo 10.
aqueles homens, estendendo as mãos. Na verdade, eles estenderam as mãos e o fizeram entrar. Ou seja, eles puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Em outras palavras, eles o puxaram, literalmente estendendo as mãos. Podemos até dizer que puxaram Ló para dentro da casa. E eles o puxaram para dentro e a porta se fechou atrás deles. Literalmente, está escrito que eles a fecharam. Versículo 11. E os homens que estavam à porta da casa, eles feriram. Ainda falando sobre esses dois anjos, eles os feriram de... Sua Bíblia pode dizer cegueira, mas a palavra aqui tem a ver com um brilho ofuscante. É uma palavra que descreve algo que simplesmente se deixa ofuscar com o brilho. Acredito que seja uma referência à manifestação de Deus. Deus se manifestou nessa situação. Não é a palavra comum para cegueira. Iver é uma palavra diferente, que descreve alguém sendo cegado por um brilho ofuscante. É assim que ela é usada no hebraico moderno, a luz brilhando diretamente nos olhos. Acredito que seja uma referência à presença de Deus naquela situação. Veja só o que devemos observar. Devemos ver aqui que quando alguém coloca Deus em primeiro lugar, como Ló fez, pensa assim: estou disposto a sacrificar tudo que é meu, tudo que está sob minha responsabilidade. Estou disposto a abrir mão de tudo para defender a Deus. Quando digo defendê-lo, estou falando de defender a sua perspectiva, a sua verdade, os seus mandamentos, de tomar posição por ele e pela sua perspectiva, independentemente do que possamos sofrer. Quando isso acontecer, e lembre-se, nada aconteceu com suas filhas. Na verdade, serão suas duas filhas que serão salvas do que estava por vir, que é o juízo de Deus sobre esta cidade. Mas esse assunto é para a semana que vem. Então, lemos nesta passagem, veja o versículo 11. E os homens que estavam à entrada da casa, eles foram atingidos por este brilho, esse fulgor, dos mais jovens aos mais velhos. Eu sempre gosto de prestar atenção às mudanças de palavras. Volte e veja comigo no início da passagem, quando os homens chegaram à casa de Ló. Se você prestar atenção, verá que aqui diz que dois tipos de pessoas vieram. Vi Naar ve Zaken. Agora, se você olhar, deixe-me encontrar esta passagem, na metade do versículo 4, que diz, ao final, desta passagem, Mi Naar vear Zaken koan mi katse. Quando descrevemos as pessoas, todas as pessoas, está escrito os Naar, os jovens, e os Zaken, os idosos. Mas quando olhamos para o versículo 11, onde diz que eles foram atingidos por um brilho que os cegou, está escrito Mikaton vead gadol, dos mais jovens aos mais velhos. Isso significa, não importa quem você seja, se você é alguém insignificante ou se é alguém muito importante na cidade. É uma mudança de terminologia para mostrar que, no juízo de Deus, bem, ele não julga com imparcialidade, ele não julga com favoritismo. Não importa quem você seja, se você é insignificante ou muito importante, quando o juízo de Deus cai, ele cai sobre todos. E eles se cansaram. Observe esta próxima frase no final do versículo 11. Va yau linso hapetar. O que significa, esses homens se cansaram. É a mesma palavra de Lia. Lembra-se de Raquel e Lia? Essa palavra, Lia, lembre-se, está relacionada ao fato de que se diz que ela tinha olhos fracos.
E é por isso que ela era chamada de Lia. Nesta passagem, eles se cansaram de procurar aquela porta. O que isso mostra é que, mesmo quando a presença de Deus se manifestou a eles, aquela luz brilhante que os cegaram, eles não disseram: sabe de uma coisa? Ló foi entregue de forma sobrenatural. Esta porta está sendo defendida de forma sobrenatural. Porém, eles continuaram agindo de acordo com seus desejos pecaminosos. Eles estavam exaustos de tentar satisfazer os desejos de sua carne e não estavam satisfeitos. E como persistiram nisso, qual será a consequência? O juízo de Deus. Veja agora o versículo 12. Então disseram aqueles homens, referindo-se aos dois anjos. Aqueles homens disseram a Ló: você tem mais alguém na cidade? É uma pergunta, então. Tem mais gente sua aqui, seu genro, seus filhos, suas filhas, todos os parentes que tiveram na cidade, e tire todos daqui. O que ele está dizendo é muito importante. Por causa da fidelidade de Ló, por ele colocar Deus em primeiro lugar, ele será abençoado. E a bênção se estende a todos os que estão ligados a ele, a todos que estão em um relacionamento com ele. Deixe-me compartilhar com você como muitos estudiosos observam isso. Ló, o que sabemos sobre ele? Bem, conhecemos seu comportamento, mas a principal pista hermenêutica, ou seja, quando tratamos da metodologia de um estudo bíblico, interpretando as Escrituras, uma das dicas que são apresentadas aqui é que Ló, a primeira coisa que se diz sobre ele é que ele estava sentado no portão. Este é um termo, como mencionei, para um juiz, alguém que julga a cidade, que a influencia, tentando promover uma mudança na cidade em direção aos propósitos de Deus. E vemos isso demonstrado em suas palavras e em suas ações. E porque ele colocou Deus em primeiro lugar, o que acontecerá? Todos os que estavam ligados a ele, todos aqueles que, em nossa linguagem moderna, poderíamos dizer, todos aqueles que ele conquistou para Deus, todos aqueles que ele influenciou a se unirem a ele por causa de seu compromisso com Deus, seu relacionamento com Deus, eles estão recebendo a salvação. Estão recebendo a libertação do juízo que virá sobre essa cidade. Então, esses dois anjos perguntaram: você tem mais alguém na cidade? Porque estamos, preste atenção, ele diz, porque estamos para destruir este lugar, pois são grandes os seus clamores à face do Senhor, porque ele nos enviou. Ou seja, o Senhor nos enviou para destruí-la. Então, eles estão em missão. E esse é um importante princípio que devemos compreender. E se Ló não tivesse feito nada? Se ele simplesmente não estivesse no portão da cidade? Se estivesse apenas seguindo sua vida? E se ele simplesmente estivesse fazendo a sua vontade, em vez de tentar ser um agente da vontade de Deus, ele também teria sido destruído no juízo da cidade. Mas por que ele se destacou em meio à maldade? Porque ele era um agente da vontade de Deus. É isso que esta passagem diz. Ele colocou Deus acima de todas as coisas. Por causa disso, ele está sendo libertado. Ele é, antes de tudo, um receptor da libertação de Deus. Em segundo lugar, ele é um receptor da revelação de Deus. Veja, quando colocamos Deus em primeiro lugar, não apenas em pensamentos, mas em ações e palavras, Deus nos dará uma revelação maior. Ele compartilhará o que está fazendo para que possamos participar mais de sua obra. Então, eles revelaram a ele: Deus nos enviou aqui para destruir este lugar. E Ló sai. Veja agora o versículo 14.
Então Ló foi falar com seus genros. Está no plural, pois se refere aos homens que tomaram. Diz aqui que iam se casar com suas filhas. E ele diz: levantem-se e saiam imediatamente deste lugar, pois o Senhor está para destruir a cidade. Agora percebo, e não sou só eu, outros também percebem uma conexão entre a decisão de Ló de partir e escolher viver em outro lugar com base naquilo que lhe parecia bom. Isso soa muito parecido com quem? Soa muito parecido com Elimeleque, no livro de Ruth. Lembra de Elimeleque? Por causa da fome, ele escolheu as planícies de Moabe. E agora, o que encontramos aqui é que o local escolhido por Ló, a planície do Jordão, era uma região rica e fértil do ponto de vista agrícola. Seria bom para ele em termos materiais. Mas e do ponto de vista espiritual? Bem, era um lugar de corrupção moral. Mesmo assim, ele a escolheu. E agora vamos compreender algo sobre as mulheres, Ruth e também Noemi. Essas duas mulheres. Ruth se converteu e se apegou a Noemi, que exercia uma influência nas coisas de Deus. Foi assim que Ruth aprendeu muito sobre o que fazer e o que não fazer, porque Noemi compartilhou isso com ela. Contudo, infelizmente, os dois genros não concordaram com ele. Eles não foram influenciados a andar da mesma maneira. Por isso, diz no final do versículo 14, acharam, porém, que ele estivesse brincando. Literalmente diz que ele gracejava. Eles zombavam aos olhos. Aqui se refere a zombar aos olhos de seus genros. Deus iria destruir a cidade. Eles riram disso. Eles pensaram que ele estava só brincando com eles, gracejando. Podemos dizer, mesmo que não estivesse, versículo 15. Ao raiar do dia, diz o texto, os anjos. Aqui, mais uma vez, vemos mudanças de palavras. Eles foram chamados de anashim, homens, nos últimos versículos. E, novamente, eles são chamados de anjos. Essa palavra é a mesma também para mensageiro. E os anjos insistiram com Ló, isto é, eles o exortaram. Eles apertaram Ló, dizendo: levante-se, tome a sua mulher e tome as suas duas filhas que estão o quê? Que estão Hanessel, que estão aqui, que estão neste local, para que a iniquidade da cidade, diz o versículo, elas não morram, pois será o fim da cidade. Todos serão destruídos. E o que acontece? Veja o versículo 16 que diz, e ele hesitou. Ele demorava-se. Ele não respondeu. Então os homens, e aqui usamos novamente a palavra homens, eles o pegaram, agarraram-no pela mão, assim como a mão de sua mulher e a mão das duas filhas. O importante aqui é que Ló está sendo salvo, como também 3 mulheres. Nesta passagem, as mulheres estão assumindo o que poderíamos chamar de uma posição de importância. Por isso, quando as mulheres assumem um lugar de importância ou de prioridade em um texto bíblico, isso nos ensina sobre redenção. Isso muda o contexto e aprendemos muito sobre redenção. Então, vamos concluir. Os anjos os pegaram pela mão. Observe que se diz Behamlat Hashem Elav, porque o Senhor teve piedade ou compaixão. Não é a palavra comum para compaixão, rahamim, mas mais piedade. Algumas Bíblias trazem misericórdia, mas aqui, novamente, não é a palavra comum para misericórdia. O Senhor teve piedade dele, e eles o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus agiu por meio desses anjos para libertar Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Por quê?
porque ele tomou uma posição contra o que era prevalente naquela sociedade, contra o que era aprovado naquela sociedade, contra a homossexualidade. E essa é uma lição para nós hoje. Se quisermos ser pessoas que exerçam influência neste mundo, segundo a perspectiva de Deus. Na próxima semana continuaremos essa história à medida que avançarmos para a segunda metade de Gênesis, capítulo 19. Até lá, que Deus te abençoe ricamente. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.